cada um, né? Como começamos pela manhã, talvez alguns irmãos não puderam vir, que a gente está fazendo os cultos por inscrição. A nossa família, a família Shekinah, está em luto, né? Pela perda do nosso pastor Antônio Carlos dos Santos, Modesto dos Santos, conhecido como Charles, né? Foi o primeiro seminarista da igreja, da nossa igreja, congregou conosco aqui em período de adolescência, juventude, depois foi para o seminário, conhecido aí no Recanto também, jogava futebol com a turma aí, né? E o Charles faleceu ontem em Porto Nacional, foi sepultado ontem na igreja presbiteriana de lá, né? Ele estaria lá até dezembro e seria transferido depois para a Imperatriz, se não me engano, no Maranhão. Aprove a Deus recolher. Nós oramos pedindo cura, pedindo que a graça de Deus fosse sobre ele, tivesse na vida presente, né? Devolvê-lo à esposa e à filha, mas o Senhor aprove recolher. E nós tributamos na honra a Deus e uma palavra de gratidão pela vida e por quem ele foi, pelos momentos que nós tivemos aqui, né? Muitos, o Face aí está tendo muitas homenagens e tudo, mas o nosso abraço, o nosso carinho para a vida da Simone e da Ana Laura, filha de 13 anos que ficou, né? Que os irmãos, vamos ter uma palavra de oração agora, orando pela família dele. Se eu não me engano também a mãe dele está com 96 anos, como falaram de manhã, né? Nós vamos orar pelos familiares, pedindo que Deus o fortaleça. E vamos agradecer a Deus por tudo que Deus o usou e os momentos que nós tivemos aqui, né? Quem aqui é da época do Charles, levanta a mão para a gente. Quem passou tempo com o Charles aqui? Bem pouco, né? A igreja deu uma renovada, né? Mas é um irmão querido e em breve, se Deus quiser, o veremos também, né? Estaremos todos juntos, tá bom? Vamos orar, aproveitar para orar antes de ler o texto. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua sendo bom, mesmo diante das enfermidades e morte. O Senhor continua sendo bom. O mal, o sofrimento e a morte não depõem contra o seu amor. O Senhor nos ama intensamente e nos ama sempre e nos ama por toda a eternidade. E para nós cristãos, segundo a tua palavra, a morte não é o fim. A morte é a transição para a casa do Pai, onde o nosso irmão se encontra. E ele não precisa mais das nossas orações, mas a Simone, a Laura, toda a família dele precisa. E nós oramos pelos familiares, querendo que o consolo de Deus venha, querendo que o Senhor agracie, fortaleça, que eles possam viver e não morrer juntamente com o Charles. A vida e o ministério dele continua na vida da sua filha, na vida da sua esposa. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez, por todos os momentos, por toda a edificação que um dia o Senhor usou o Charles nessa igreja, em escola dominical, em culto à noite, em grupos familiares, em acampamentos, em visitas. Obrigado porque ele foi instrumento do Senhor. Fica a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho ao Senhor, porque o Senhor é dono da nossa vida. E nós te louvamos muito por isso. Obrigado nessa noite. Abra nosso entendimento para ouvir tua palavra. E, Senhor, eu preciso de ti, porque de mim mesmo não posso ajudar ninguém nessa noite, nem acrescentar nada. E há mais pessoas também que conhecem mais da tua palavra do que a minha pessoa. Então eu não tenho nada para ensinar de mim mesmo. Eu preciso de ti. Preciso do teu Santo Espírito para tornar a minha fragilidade, a pequena palavra ou exposição que eu quero fazer, porque a tua palavra é profunda. Não me deixe atrapalhar o efeito dela. Eu quero cooperar com o Senhor nesse momento. Use, Senhor, apesar de mim, para aquecer o coração de alguém que entrou aqui, animar, esclarecer, renovar. Confiamos que o Senhor é bom, apesar de nós. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus. Geralmente nos cultos à noite tem lido um versículo, né?
Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, quem quiser ficar de pé para ler um versículo da palavra de Deus, não há problema, quem puder ficar, né? 1 João, capítulo 4, eu quero ler o verso 18. 1 João 4, 18. Às vezes os nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo Instagram, sempre a mensagem é reproduzida no YouTube, canal da igreja, amanhã à noite. Às vezes você quer repassar para alguém, ajudar alguém, então é só entrar no canal da igreja e ver. Eu prefiro que todos estivéssemos aqui, né? O culto presencial é bem melhor, mas temos muitos irmãos que não podem vir, né? E o nosso abraço a eles quando nos ouvirem. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve tormento ou castigo. E quem teme ou tem medo, né, não é aperfeiçoado no amor. Novamente, olha quantas vezes a palavra medo aparece. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo ou promove tormento. E quem tem medo ou tem temor não é aperfeiçoado no amor. Amém? Podemos assentar. A primeira carta do apóstolo João, a carta que nós estamos lendo, ela é chamada de a carta do amor. O verbo amar, juntamente com o seu substantivo amor, se juntar os dois, eles aparecem 46 vezes em 5 capítulos nessa carta. O contexto da carta, quando você vai lendo e pega o capítulo 2, de 7 a 11, 3, de 10 a 14, apresenta o amor aos irmãos como uma prova da comunhão com Deus, e apresenta o amor como garantia de filiação, ou apresentando que nós somos amados e somos filhos de Deus. Então o autor escreve a carta para expressar o amor de Deus, e lá para o capítulo 5 ele vai dizer e afirmar a nossa segurança e a nossa garantia de salvação. O autor escreve a carta para tirar medos, e um dos medos é o medo infundado de morrer sem Cristo, de não ter a certeza da vida eterna. E é por isso que ele diz no capítulo 5: estas coisas vos escrevi a fim de saber, ele diz, que vocês têm a vida eterna. Então ele está preocupado muito com a segurança eterna, e ele vai trabalhando a ideia do amor, falando da sua natureza divina. E a natureza divina do amor se expressa na encarnação. Quando você lê o primeiro capítulo ao capítulo 5, você vai entender que para o autor, que é João, o apóstolo João, o amor é Jesus. O amor é uma pessoa, um Deus que tomou pele humana, jeito humano, cheiro humano. E quando ele escreve essa carta, eu fico pensando nele, porque ele colocara antes a cabeça no peito de Jesus, e eu fico pensando que ele deve ter lembrado do cheiro, da tonalidade da voz, do ânimo que Jesus dava, da presença gloriosa de Deus através daquele homem, né? Jesus para ele era o amor, e ele está dizendo, e Jesus é o amor porque ele ama incondicionalmente, ou ele ama e não deixa lugar para dúvidas, é uma decisão dele. Hoje pela manhã na EBD, nós estamos começando uma série de 12 passos ou dinâmicas para se crescer espiritualmente, e nós falamos sobre o amor de Deus. A pergunta foi: o que Deus viu em nós para nos amar? A resposta é nada. Não há nada em nós para nos amar, porque Ele nos amou primeiro. O meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, e assim você também, ou por um irmão, sempre o amor humano é um pouco interesseiro. A gente ama porque quer algo, a gente ama porque, né?
Mas o amor de Deus é sem condições. Ele amou porque Ele quis amar, Ele quis passar um tempo com você, Ele quis te trazer para perto dele. E quando Ele estava em vida aqui na terra, Ele disse isso: eu escolhi alguns para estar comigo, escolhi quem eu quis para andar comigo, para viver comigo. Então, Jesus é um amor incondicional, é um amor sacrificial. E a carta vai trazer isso e vai dizer: olha, aquele que confessa Jesus tem o Espírito de Deus, o que não, né? Vai falando do seu amor e da sua garantia. Ele está trabalhando sempre amor, sempre certeza, sempre garantia. Mas aí no versículo, a palavra medo aparece mais vezes que a palavra amor. E essa é a ideia que ele diz, e o versículo começa que no amor não existe medo, porque o medo produz tormento. Então eu quero falar sobre isso, vou dar algumas informações e retorno ao texto daqui a pouquinho, né? O que é medo? Existem palavras sinônimas para medo. Por exemplo, covardia. Alguém que tem medo é alguém que tem covardia, que se sente amedrontado, preso para viver a vida. Alguém que tem medo é alguém que tem pânico ou apreensão, terror. Fica, né? Por isso que a gente tem a síndrome do pânico, que alguma coisa vai acontecer com a gente fica meio apreensivo. Alguém que tem medo é alguém que tem espanto, vive espantado com algumas coisas da vida, não é? O medo também é traduzido aqui nesse texto por temor. Não é o temor a Deus, porque o temor a Deus é zelo, mas a palavra medo dá a ideia de ter medo, temor, um medo que sufoca. O medo também, a sua palavra sinônima, pode aparecer com preocupações. Alguém que tem medo é alguém que tem muitas preocupações, que fica pensando sobre muitas coisas, que já ruminou muitos pensamentos, não é? O que é o medo? O medo é um desejo forte, com característica dominante, sufocante, que impulsiona a pessoa a se esconder, defender ou fugir. Então o medo é esse sentimento muito dominante, a sensação ou a percepção que algo está acontecendo, ou você interpreta uma realidade dessa forma, e você se sente sufocado, com extrema dificuldade de enfrentar algo. Você quer esconder, ou defender, ou correr daquele lugar, ou daquela situação, ou daquele problema. Isso é um medo. O desejo em si não é diabólico, e não é carnal, pecaminoso. O desejo é um desejo como todos os outros desejos que o ser humano tem. O desejo é um desejo terreal, faz parte da vida terrena. O fato de eu ter medo não significa que eu sou um crente fraco, ou uma espiritualidade fraca, ou o bom na vida espiritual. Não. Os homens de Deus tiveram medo de situações. Por exemplo, você vai para o Velho Testamento, Elias teve medo de quem? De uma mulher poderosa e má. Não é apenas uma mulher poderosa e má e sanguinária. Ele teve medo, e por isso ele era um pecador, ou um homem fracassado. Não, todos nós podemos experimentar medo, porque nós somos humanos, e não é errado falar: eu estou com medo dessa situação que eu estou vivendo. É normal na vida. Agora, o medo, tem 3 tipos de medo. O medo racional, que é o medo normal, lógico, proporcional a um perigo real que você está passando. Isso é normal. Segundo tipo, o medo neurótico, que é o medo exagerado, desproporcional ao perigo que a gente está passando. Mas ele tem o poder de nos paralisar. Você exagera demais em alguma coisa. Já viu, às vezes a pessoa fala assim: você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Não foi tanta coisa assim, mas na minha leitura, no meu jeito de ver, aquilo vai ficando meio neurose, aquela coisa, né? Alguém, por exemplo, que é assaltado, experimenta um momento ruim, alguém entra na sua casa, te rende ali e tal. As primeiras semanas que você sai daquela situação é um medo sufocante. Você fica pensando que vai acontecer toda hora, né? E se você deixar, vai ficando neurótico. Normal também, isso acontece. O terceiro tipo de medo é o medo disfuncional. É
É um medo que tornou-se tanto medo que ele te paralisa, vai tirando você do convívio social, vai tirando você da fé que você tem em Deus, vai te amarrando em fantasmas que você vai criando, você vai fazendo leituras da vida, vai fazendo um caixote, daqui a pouco você entra dentro dele, não tem medo até de sair para viver, para situações normais da vida, e aí você vai se paralisando. Este medo começa a ser um medo pecaminoso, a gente tem que tomar cuidado com ele. Por que nós ficamos com medo? O que leva o ser humano a ter medo? N motivos, deixa eu dar alguns. Primeiro, uma ameaça real ou um perigo real. Todo ser humano, se tiver um perigo diante dele, além de ficar ansioso, ele fica com medo, porque é uma situação desconhecida, não é? Essa pandemia, ameaça real, ela nos trouxe medo nos relacionamentos, na vida social, um monte de coisas. Você não sabe como é que as coisas vão terminar. Segurança emocional em baixa. Quando eu digo segurança, você tem autoconceito, autoimagem e falta uma autoestima baixa. Você se vê como alguém feio ou inferiorizado. Você se conceitua como alguém incapaz. E você olha para você e não percebe nada de bom. Isso vai trazendo medo, porque toda situação que você tem que enfrentar, você diz, eu não consigo. Isso é ruim. Então, a falta de propósito, a falta de autonomia para tomar decisões, deixa a gente incapaz. E a gente vai ficando com muito mais medo. Separação, abandono, rejeição, trazem medo, né, de quem nós amamos, ou a possibilidade de perdermos alguém que nós amamos. Isso traz um medo terrível, né? Você parar, olhar para sua casa, olhar para os filhos que você ama, olhar para o pai e a mãe que você ama, olhar para sua esposa e para o marido, e falar, poxa, mas de repente tudo pode ir por água abaixo. E se você começar a pensar demais, vai vir um pânico, um terror, um medo que vai te tirar da cama e nem deixa dormir. Isso traz medo. Conflitos internos e externos. O ser humano vive num mundo de conflitos, não é? São tantos conflitos que a gente não expressa, que ninguém sabe, mas que está borbulhando na nossa cabeça e nos tirando a paz. Isso traz medos profundos e conflitos nas relações, que trazem medo de não dar certo. Você olha para um casamento, você olha para uma relação familiar e você começa a perceber tantas desavenças e conflitos que trazem medo. A gente pergunta onde a gente vai chegar, onde esse casamento vai chegar. Dizem que os filhos vão crescendo e vão trazendo mais, quanto mais cresce, mais problema, né? A gente fica doido para os filhos crescerem. O pessoal falava isso, minha mãe falava, mas eu entendo. Não é que os filhos trazem problemas, é que a preocupação da gente que é pai ou que é mãe sempre está indo com eles em todas as fases, né? E a gente tem medo que as coisas não deem certo para eles, e se dependesse da gente entrar para resolver as coisas, a gente entrava. Mas esse medo que vai, às vezes, tornando a gente manipulador e não deixa as pessoas tomarem a decisão da vida delas, né? E existe o medo pela oposição do mundo espiritual. Satanás gosta de produzir medo na vida das pessoas e atormentar a vida das pessoas, né? Vai pondo oposição. Quais as consequências de se viver paralisado pelo medo, ou de dar lugar a ele? Desânimo e esgotamento. Você fica tão desanimado de não ter certeza de mais nada, fica tão esgotado de pensar sobre coisas que não vai ajudar em nada, e a força vai embora, né? Dificuldade de dizer não. Essa é uma das consequências que o medo traz. A gente, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, porque se falar um não, a pessoa pode rejeitá-lo. Então ele tem medo de ser rejeitado. E ele tem dificuldade de dizer não. Então é a pessoa pronta para toda hora para te ajudar, te ajuda às vezes sem querer, mas te ajuda porque não sabe dizer não. Não é? Ou porque há aquela ideia de que o mundo sempre precisa da gente para se salvar alguma coisa. Se eu não fizer isso, quem é que vai ajudar fulano? E a gente se mete num monte de coisas e envolve tantas coisas que vão trazer essas dificuldades para nós. O medo traz controle, domínio, manipulação, né? Se a gente pudesse tomar decisões para a vida do outro, a gente fazia. O medo traz isolamento. O medo nos isola, o medo nos coloca.
Quando o medo se torna pecaminoso, prejudicial, quando nos aprisiona, eu gosto dessa expressão, numa prisão sem muros. Para mim essa é a pior prisão ou cadeia. Ninguém está vendo as correntes, ninguém está vendo o muro, mas você se trancafiou num casulo existencial, criou mecanismos de defesas, ergueu um paredão que ninguém entra e aproxima dentro da sua vida, mas quando você terminou de erguer o muro, você ficou sozinho por lá de dentro. Então é aquela coisa que você se fechou, e tem muita gente se fechando por causa do medo. Muita gente se fechando, né? Voltando para dentro de si, esquecendo relacionamentos, vivendo na sua, e uma coisa terrível. O brasileiro vai se acostumando a tudo, mas no início da pandemia, os irmãos lembram como foi difícil? Aquele medo até de ir num lugar público, né? E você fica dentro de casa, meu Deus, e a gente entrando numa paranoia, e a coisa vai ficando muito complicada, porque a gente não sabe, então a gente quer se autopreservar, e a gente se tranca dentro da gente, não divide a nossa vida com ninguém. Aí começa a ficar pecaminoso, porque você está indo contra a essência divina e contra a essência humana, viver compartilhando a vida. Quando você não compartilha, você vive só, e o individualismo vai tomando conta da sua vida. Aí se torna pecado. Quando o medo é pecaminoso? Quando ele funciona como um catalisador de outros sentimentos negativos. O que acompanha geralmente o medo? Ira, rancor, amargura, dúvidas, outros sentimentos. Ele vai atraindo, né? E a porta vai ficando aberta para dentro da alma, e você vai se tornando uma vida de retroalimentação, um ciclo de retroalimentação. Vai tendo ideias, vai pensando nelas, ruminando, e vai trazendo e vai vivendo dentro do seu posto da sua vida. E você nem pensa em partilhar coisas ou conversar coisas, porque a pergunta é: que adianta se eu fizer isso, falar aquilo, vou ficar para mim? Como a pessoa vai pensar que eu sou? A pior dificuldade de falar sobre o medo é eu achar que você vai me ver como um fraco. Mas pastor, você está com esse medo? A gente andou conversando muito com alguns irmãos da igreja e diz: eu estou com medo disso, né? Mas se eu abrir o coração e falar de que eu estou medo, como é que vai ser a sua reação para me ouvir? Mas o Senhor, né? Então às vezes o medo de se expor, o próprio medo já te amarra, e isso vai sendo pecaminoso e vai contagiando. Quando o medo é pecaminoso? Quando ele tira a amizade pura e verdadeira com Deus. O que Adão fez quando Deus falou assim: Adão, onde estás? Qual foi a resposta de Adão? Porque eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Não é? Quando a gente se esconde debaixo do casulo e vai vivendo esse medo e vai alimentando ele e vai atraindo coisas que não deviam estar, ele se torna pecaminoso. Como é que a gente lida com o medo? Como é que a gente vence o medo? 3 dicas, e eu vou voltar para o texto para a gente ver o que o texto está dizendo. Primeiro, a gente precisa discernir o tipo de medo. Como é que você vai resolver um medo se você não sabe qual é o seu medo? Ele é racional? É lógico? É razoável? É proporcional ao problema que você está tendo? Ou ele é neurótico? Existe, mas gente, estou fazendo tempestade demais. Ou ele já é disfuncional, já te adoeceu tanto que você não consegue nem falar sobre ele. Você tem que achar o tipo do medo que você está passando. Segundo, identificou o medo, você precisa expressar esse medo, falar sobre ele. A psicologia ensina muito que a gente deve falar, que a cura vem pelo falar. E é uma verdade. Já viu quando você está muito sufocado, angustiado com alguma coisa, você encontra alguém, 10 minutos que a pessoa te ouve, você fala, você sai assim, né? Mas o falar não é só uma verborragia de abrir a boca e falar tudo que está lá dentro, mas é um falar construtivo, edificante, com significado, expressar o que está na tua alma, tentar dar nomes ao seu medo, falar sobre ele, tentar visitar os porões da alma para tentar achar expressões de coisas que não são definidas.
E a gente vai falando sobre isso e vai conversando. Gente que não expressa o medo não vence o medo. Quanto mais medo você tem de expressar o medo, mais o seu medo cresce. E quanto mais ele cresce, mais ele se multiplica em outras áreas e vai te paralisando. O segredo é sempre expressar, enfrentar, né? Terceiro passo, resolver o medo. Como é que se resolve o medo, gente? Atitudes, amizades construtivas que podem nos ajudar. Alguns vão precisar de terapia ou ajuda profissional de um psicólogo, um psiquiatra, mas eu quero voltar agora para a Bíblia, para o versículo que nós lemos, que para mim é a melhor dica, como a gente resolve o nosso medo, ok? Então volte aí no versículo, por favor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, castigo, autopunição. Logo, quem está desse jeito, o teme, não é aperfeiçoado, não cresce, não desenvolve no amor. Então o medo não pode coexistir com o amor perfeito, porque o amor perfeito é Deus. O medo não pode, porque ele produz tormento, castigo. A pessoa, na essência do medo, todo mundo que está passando por um período de temor, ele se pune, os pensamentos chicoteiam, e ele é como se fosse uma autoflagelação. Então o medo produz um tormento, uma angústia muito ruim, e o amor não produz tormento, o amor não produz angústia. O medo traz consigo a tortura, o fracasso, o amor traz a confiança. O medo é autocentralizado, você só pensa naquilo, mas o amor, né, o medo é egocentrismo, e o egocentrismo é um canteiro para o medo crescer. Quanto mais egoísta você for, mais individualista você for, mais possibilidade do medo de dominar. Mas o amor, ele nasce na entrega, na essência, na partilha. O medo traz uma prisão mental, o amor traz uma liberdade mental. Os dois não podem coexistir. E o texto está dizendo que o perfeito amor lança fora, joga fora o medo. Mas que tipo de medo o texto está dizendo? Está falando só medo. Mas o que o autor está pensando? Então veja bem. Primeiro, não pode ser um medo de julgamento. Se eu morrer amanhã, eu vou para o céu, inferno, como é que eu vou fazer? Tem muita gente dentro da igreja com medo de que se morrer numa circulação com Deus não preparou, e ele vive se punindo, como é que eu faço? E a cada queda, a cada falha, meu Deus, e agora? E a minha vida, onde eu vou? Se eu morrer, como é que é a vida depois? E começa esse medo. Não é esse medo que o texto está dizendo, porque para que o autor escreveu a carta? Para que os irmãos que a lessem tivessem certeza da vida eterna e do amor de Deus e do carinho de Deus. Então não pode ser esse medo que ele está falando. Segundo, não pode ser o medo de aproximar de Deus. Às vezes na igreja tem gente que tem medo de aproximar de Deus, de conversar com Ele, de falar. Não pode ser, porque o autor está dizendo que o amor nos converteu e agora nós somos filhos. O amor de Deus é o amor de um pai que abraça o seu filho. Olha para seu filho, você que é pai, que está aqui, você que é mãe. Se você puder abraçar sempre, proteger e socorrer e tirar tudo que estraga a vida dos filhos, você faz. Então o amor de Deus, e Deus nos olha assim, como filhos, a quem Ele muito ama, muito zela, muito cuida. Então não pode ser esse medo de conversar com Deus. Eu não vejo Deus como um homem mau, ou alguém que me pune, ou alguém que a cada erro fica andando com um cacete, uma vara, um pedaço de porrete para me acertar. Mas eu olho para um Deus firme, amoroso, que aponta o meu pecado, mas que diz: vem, me abraça, que morre na cruz com os braços abertos. Então não pode ser esse medo. Mas qual é o medo? Não pode ser o medo das incertezas presentes. Não é isso o autor. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você assim, essa semana que está iniciando hoje, qual é a certeza que você tem daqui até domingo que vem que coisas boas vão te acontecer? Quem aqui tem essa certeza? Hoje eu estou pregando, talvez domingo que vem eu não possa estar aqui. Ou talvez você está me ouvindo, domingo que vem você não esteja aqui, porque já foi embora. Há uma incerteza na vida, mas não é esse medo da incerteza. Sabe por que não é esse medo? Porque o autor está escrevendo e está dizendo
que Deus é um amor maior que cuida da gente. Se você tem um amor que cuida de você, independente do vale que você passar, você está no colo de Deus. Você entende? É doença, é isso, é aquilo, não, tudo bem, é incerteza, amanhã posso não estar vivo, mas se eu não estiver vivo, aonde eu vou estar? Na casa do Pai, no colo do Pai. E se eu passar no vale, ainda que eu ande pelo vale e não for a morte, eu estarei com você, porque tu és a minha vara, tu és o meu cajado. Não pode ser o medo de certeza que ele está falando, não é isso. Então, que tipo de medo que o amor joga fora? Deixa eu dizer para vocês qual é o medo, meus irmãos. O medo que o texto está se referindo aqui é o medo que se refere à perspectiva do nosso olhar sobre a realidade. Deixa eu tentar de uma forma melhor. O medo que está aqui é o temporal versus a eternidade. O medo que o autor está se referindo é quando a gente vai parando de olhar a vida do ponto de vista eterno e a gente deixa Deus no cantinho e começa a olhar a vida do ponto de vista terreno, da perspectiva terrena. O medo aqui, porque quando você perde a perspectiva eterna, a perspectiva de um Deus que cuida, de um Deus que ama, perdeu-se tudo. Porque o que a gente fica? Com as incertezas da vida. Se você olhar para a temporalidade, você começa a perguntar: então a vida é assim? E não foi assim que Salomão fez? A vida não é assim? Nascer, crescer, envelhecer, morrer. E ele diz: tudo é bobagem. Tudo é bobagem, né? E quando ele escreve o livro, ele já é um senhor velho, e ele está dizendo, quando chega lá no finalzinho que ele fala: teme ao Senhor, teme ao Senhor. Olhe para o Senhor, cuide do Senhor, não é isso? Ele está olhando o livro de Eclesiastes da perspectiva terrena. Eu fui um construtor, eu fui isso, eu fiz isso, bobagem. Bobagem, eu preciso ganhar dinheiro, fazer, bobagem, vaidade. Ele está olhando do ponto de vista humano. Eu construí um palácio, fiz isso, nada resolve. Mas no final ele chega e olha: meu Deus, olha o que ele resolve a minha vida. Teme ao Senhor de todo o seu coração. Então, o medo que o texto se refere é o medo do crente, que, tendo o amor perfeito na sua vida, não desenvolve o amor perfeito de Deus, começa a olhar a vida e vive como um crente secular, um crente que parece que vai morar aqui na terra a vida inteira, um crente que precisa de ganhar dinheiro, ter saúde, um monte de coisas. É esse medo, é de olhar para a doença, é de olhar para os problemas, é de querer fixar a barraca aqui e daqui ninguém tira. Porque se eu mudar o meu olhar da eternidade para a temporalidade, não sobra nada. A gente até desanima, não é? Quando você vê um monte de pessoas queridas morrendo, quando você luta e só enfermidades e nada de dinheiro, você quer resolver um monte de coisa e a vida está mais apertada ainda. Quando a gente vê coisas básicas da vida que a gente não pode ter, ou se tem uma vez por mês que o dinheiro não dá. Tem hora que você para e começa a olhar a vida e você fala assim: ah não, pelo amor de Deus, melhor se eu tivesse nascido. E você começa a se angustiar com a vida, porque o nosso olhar está temporal. Esse é um medo que produz um tormento maior. Sabe por quê? Porque você vai falar assim: quem vai ser minha vida amanhã? Mas e se acontecer isso? Aí você começa: mas e isso? E se a Covid me pegar? E se eu chegar no hospital e falar assim: entubar? E agora? Quem entuba não sai. E você começa, e o pânico vai tomando, vai vindo. E se quem vai cuidar de mim não aplicar o remédio certo? E se fizer aquele dele? Mas se você para, e o medo vem e você diz: é verdade, é um perigo que todos nós podemos passar, é verdade, mas a minha vida está nas mãos de quem muito me ama, de quem muito me cuida, de quem zela por mim. E a minha vida um dia vai ter que ir, ou não? Nós vamos ter que ir. Um dia nós temos que sair, encontrar o Pai, chegar na casa do Pai, passar pelo vale. A nossa vida é um vale que vai terminar, um vale que o sol vai nascer bonito, que a luz da justiça vai trazer graça e vida, e a vida vai fazer sentido, e a tribulação vai acabar, e o choro vai ser colhido, mas vai. É a eternidade que nos espera. Eternidade que começa aqui, na vida temporal. Mas se a minha vida e a vida do crente estiver
apenas em formar, apenas em cumprir todos os desígnios naturais que a vida tem aqui. Oh, meus irmãos, aí é um medo terrível mesmo, que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. A gente não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo com os nossos sonhos e com as coisas que se tem. Aí a coisa fica complicada. Mas a minha pergunta é: que amor é esse que ele está falando no versículo 18? Porque ele diz assim: o amor lança fora o medo. Que amor? Bom, o amor que João está falando, ele escreve na sua primeira carta, na sua segunda carta, na sua terceira carta, ele escreve nos evangelhos, ele é conhecido como discípulo do amor. O amor que ele está falando só pode ser o princípio do amor. E qual é o princípio do amor? O princípio do amor resumido, ensinado na lei, resumido por Jesus, ensinado por Paulo, diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? E depois ame o próximo como a ti mesmo. Então o princípio do amor é para vencer o medo. Gente, quem está sendo amedrontado, ele é real, e às vezes o medo está nos aprisionando. Se você correr para os pés de Jesus, se você aumentar seu relacionamento com Jesus, se você partir para orar mais, se você partir para conversar mais com Ele, se você falar para Ele: Deus, eu estou precisando do Senhor mesmo, é só o Senhor que pode tirar esse pavor, essa tortura, essa angústia. Se você se alimentar da fé, crescer com Deus, o teu amor vai desenvolvendo, a graça de Deus vai se manifestando, e Jesus vai se manifestando todo dia na nossa vida. É isso que tira o medo, é isso que arranca. Você pode ir no psicólogo, você pode ir no psiquiatra, você pode ir no médico, mas o medo só sai com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus. Você experimentar no seu quarto de oração que tem alguém pisando naquele quarto e que o Senhor está ali com você. É a amizade com Deus, é o amor com Deus. É esse princípio que enlarguece a nossa alma e que acompanhou todos os crentes enquanto viveram na terra, que mesmo diante da morte não negaram o amor que eles tinham por Deus. É esse amor que nos mantém. Então, a hora que você está olhando para o tormento que está te trazendo punições e antecipando o mal, pensamentos acelerados, você então desvia seu olhar e olha para o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, desse homem carnal, temporal, terreno que vai passar. Senhor, manifesta teu Espírito. E você começa a clamar, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus insufla o amor, insufla o poder, e vai nos transformando de glória em glória, e vai nos trazendo esperança e nos mudando. Isso é o amor de Deus. Nós temos a melhor e a maior coisa, se eu puder dizer, uma pessoa, que é o amor de Deus por nós, que nos ama sem a gente fazer nada para ser. Entende como é que vence o medo? É esse amor que lança fora o medo. Na hora que você estiver na sua casa com os maiores tormentos, ou nas noites mal dormidas, ou nas madrugadas inquietas, clame pela presença de Jesus, clame pelo sangue dele. Comece a pedir: Senhor, invada a minha casa, invada não, o Senhor é convidado de honra, vem, vai alimentando sua amizade, vai desenvolvendo. Mas o problema é que a gente faz o contrário. Estamos amedrontados com a morte, com os problemas. O que a gente faz? Para de orar, para de ler a Bíblia, não vai para a igreja, aí as coisas pioram. E qual é o princípio do amor? O princípio do amor é: anda teu próximo a ti mesmo. A gente só vence o medo quando a gente tem gente de carne e osso que anda com a gente. Sabia? Jesus teve medo, e ele disse assim: a minha alma está muito angustiada, olhem comigo. Para quem ele falou isso? Para 2 de seus discípulos. O que eles poderiam fazer para o mestre, meu Deus? Você imagina, eu me coloco no lugar daqueles discípulos, e eu já pensei muito nessa história. Se eu tivesse naquele momento andando com Jesus, e ele, uma noite antes de ser crucificado, ele virar para mim e falar: Giovanni, a minha alma está com muito medo, ora por mim. Eu ia pôr a minha mão na cabeça e falar: meu Deus, como é que eu vou orar para o meu mestre? Vou falar o que na oração para ele? Mas Jesus queria a companhia, queria o abraço, queria ouvir, queria pelo menos que os discípulos dissessem assim: estamos juntos, nós estamos com você. Mas o que os discípulos fazem quando sobem na cruz? Todos o abandonam. Todos, não foi só Tomé. Quem fica?
As mulheres que cuidaram, que financiaram muitas coisas no ministério de Jesus. Sabe, o amor que lança fora o medo é quando você tem alguém de carne e osso, pecador como você, que te ouve. Que você pode dizer: eu estou com medo de perder isso, medo de perder aquilo. Ore por mim, me dá um abraço, me dá seu tempo, me dá sua atenção. Aí o Espírito de Deus se manifesta usando essa pessoa de carne e osso para ministrar cura no teu coração. É isso que vence o medo. Nos jogarmos numa amizade e comunhão com Deus e nos jogarmos numa amizade e comunhão com os irmãos. Deve ser por isso que o apóstolo João diz: quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus? Porque o amor se manifesta na pele, na dor, no vale, na situação, na riqueza e nos momentos bons. A gente tem dificuldade de amar nos momentos bons. A gente tem dificuldade de sorrir com as pessoas quando elas estão vencendo. Quando diz: passei no concurso, estou ganhando dinheiro, a gente dá um tapa no ombro e fica assim, mas a gente vai para casa meio irritado. Eu até estava confessando um pecado, a Evelyn estava rindo, foi você, estava rindo da minha inveja, foi a Jennifer, né? Eu falei assim: nossa, mas ontem me deu uma inveja. Me deu uma inveja porque eu olhei para uma situação que muito eu queria e outra pessoa conseguiu. E eu fiquei irado porque outra pessoa conseguiu, porque a outra pessoa nem tem o temor e o respeito por Deus, uma vida mundana. Eu parei e fiquei pensando: por que eu estou irado? Não, eu estou com inveja. E confessei o meu pecado e orei abençoando: Senhor, dá o dobro, Senhor, cubra de bênção, não é? Porque nós somos assim. Amar no velório é fácil, mas amar na festa, na alegria que a pessoa está vencendo, você merece, cara, tudo de bom para você, Deus te abençoe, é difícil. Mas o amor ao próximo nos cura, nos renova, nos enche de graça. Eu quero concluir dizendo que a amizade com Jesus nos transforma todo dia, todo momento. Mas que uma amizade profunda é uma maneira de a gente ver Jesus perto de nós. Às vezes você está orando para Jesus pisar no terreno da sua casa, para algo místico acontecer. Você está passando um problema aí: Jesus, fala comigo. Aí bate na porta e chega seu irmão. Aí você fala: não, Jesus, você não entendeu, está pedindo o Senhor. Mas Jesus chegou através do seu irmão para te dar um abraço, para pôr o dedo no teu nariz e dizer que você está errado, para repreender uma coisa que você não está vendo, mas Deus mostrou para o seu irmão e ele está vendo. E a gente não é autossuficiente. Esse amor lança fora. Mas o medo nos isola. E nos isola tanto que a gente faz casulos na nossa família, na nossa casa, e que ninguém pode aproximar de nós. A gente vai pôr nos limites de aproximação. Mas o apóstolo Paulo diz: não há regras para o amor. Não há limites para amar. Esse amor lança fora. Se a gente descobrir esse amor, o amor da graça de Deus e o amor de alguém amado que muito nos ouve, e a gente anda junto, a gente vai vencendo os temores da gente. Medo após medo, a gente vai vencendo. E eu concluo dizendo, irmãos, daqui até morrer, sempre situações novas. Sempre situações novas, sempre perigos. Sempre perigos, sempre certezas. Sempre certezas, sempre medo. Porém, quando olhamos para a eternidade, a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou em outra tradução: Deus há de transformar todas as situações para o seu bem maior, porque Ele age em prol do seu povo. Ele está no comando. Toda situação Ele está no comando. Então, pode parecer que as coisas sejam muito piores, mas Ele está no comando.
Quando você tiver com vontade de cavar um buraco, parecendo um tatu, e enfiar lá dentro, para ninguém te ver, em vez de fazer um buraco, sobe num monte, faça um monte, um altar no seu coração, e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Porque em cima do monte você está vendo a situação com um olhar panorâmico. E o tatu lá embaixo está cavado, não está vendo nada. Então sobe e eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro